E vamos para a carta de Romanos, capítulo 8. Aí é capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós leremos 2 versículos muito conhecidos para a nossa meditação dessa noite. Está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Praticamente todos nós, principalmente o 28, sabemos de cor. Está escrito assim, capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, versículos 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixe sua Bíblia aberta aí. Meus amados, como eu disse, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, e esse texto tem sido muito usado aí nas redes sociais. Vez ou outra, alguém pega um trechozinho de mensagem de algum pastor, alguns famosos, e manda na rede social, e uma hora ou outra eu li isso. Mas esse texto tem sido usado erroneamente por muita gente. Na realidade, eles têm usado esse texto para justificar a pandemia. E os nossos cultos são muito pequenos, são 10 minutos, 15 minutos de mensagem. Querem dizer que Deus enviou a pandemia e Deus não fez isso, eu já disse aos irmãos. As pessoas às vezes vão lá e constroem uma casa numa encosta, aonde há deslizamentos de terra, não pesquisa isso, depois a casa desliza e querem dizer que essas coisas contribuem para o bem. Eu queria dizer aos irmãos que Deus não precisa de nada ruim para abençoar uma pessoa. Aqui no primeiro culto eu dei um exemplo que me lembrei de uma pessoa dizendo que um carro teria sido roubado de algum lugar, e aí acabou a gasolina, e deu isso como testemunho. E aí veio uma chuva, e aquela garagem foi inundada, e então considerou que esse versículo estava dizendo disso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Não é assim não. Quando você for comprar um lote, uma casa, pesquisa se ali tem enchente. Vai lá e fala, esse lote está vendendo. Ali tem um córrego, ali tem um rio, alguma coisa dessa natureza. Quando chove muito, que enche d'água, então não compra não. Porque você vai comprar e quando der enchente, a enchente vai chegar lá na sua casa. Na verdade, o Espírito Santo instrui Paulo a escrever, e nesse contexto aqui, ele está falando que o Espírito Santo nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar a hora que vem a luta, a hora que nós passamos por fraquezas, por dificuldades. Então ele diz assim, e sabemos que todas as coisas, quer dizer, sabemos. Ele está dizendo que o crente, se você é crente em Jesus Cristo, se você tem Jesus Cristo no seu coração, se decidiu seguir a Jesus Cristo, se Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, saiba que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, está dizendo que o crente sabe na prática, e sabemos. O Espírito Santo nos ajuda a orar, mas nós temos a prática, não é só a teoria não, nós sabemos que Deus nos abençoa sempre, mas Deus não precisa de um mal para te dar o bem, Deus não precisa de um ladrão para tirar o seu carro da enchente não. Se tiver uma enchente acidental e você estiver no seu carro, Deus te livra da enchente sem um ladrão roubar o seu carro. Ele te livra porque Ele está comigo, Ele está com você, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Ele não precisa. Então aqui o Espírito Santo está dizendo através de Paulo, que o crente tem essa experiência. Nós sabemos que
todas as coisas contribuem, cooperam, em algumas traduções está escrito cooperam, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Agora, está certo eu dizer que a pandemia pode ser uma coisa que Deus vai usar em favor da igreja, do crente? Sim, posso. Mas Deus não precisou, Deus não enviou, Deus não criou esse vírus, não. Esse vírus não veio de Deus. Nós não podemos usar esse versículo para dizer isso. Nós não podemos, aconteceu isso assim com o irmão. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem do que ama a Deus. Não, Deus não enviou aquilo, Deus não gera o mal. O mal não acontece sozinho, Deus tem que permitir, porque não existe esse fator causal, essa coisa que acontece sozinha. Deus dirige todas as coisas, a nossa vida está nas mãos dele, mas Deus não gera o mal para te dar o bem, Deus te dá o bem, porque Deus tem o bem para te dar. Deus pode todas as coisas, Deus pode nos guardar e nos livrar de tudo, mas Ele não precisa do mal. Mas seja coisa boa ou coisa ruim, a Bíblia está dizendo aqui que Deus age nelas. Mas aí as pessoas param no versículo 28. Olha o que diz o 29. Pode olhar para a sua Bíblia. Porque os que dantes conheceu, aqueles que foram chamados, o dia que alguém te pregou o Evangelho, também predestinou. Deus te predestinou, Ele nos predestinou para a vida eterna. Mas o que Ele quer? Que todas as coisas que acontecem para sermos conforme a imagem do seu Filho, para que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos. Esse versículo está dizendo, irmãos, que os acontecimentos, as lutas, as bênçãos, as coisas que estão à nossa volta, a circunstância que nos envolve, elas contribuem para que o Espírito Santo nos faça parecer com Jesus. Não está dizendo que Deus vai enviar uma coisa ruim para te abençoar, não. Que aquilo foi uma coisa enviada por Deus para abençoar, igual o povo está pondo aí nas redes sociais, não. Não. Deus age na circunstância, seja ela que você a considere boa ou ruim. O fato é que Deus está sempre ao nosso redor e o Espírito Santo está sempre trabalhando em nós para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Agora, o versículo 28 está dizendo aí que nós fomos chamados segundo o seu propósito. Existe uma tradução mais antiga, hoje tinha 2 irmãos, tinha ela aqui no primeiro culto, que diz que nós fomos chamados pelo decreto de Deus. A palavra proposta vem escrito decreto. Tem alguém que tem decreto aí? Deixa eu ver. Tem mais. Tem gente que tem tradução mais antiga aí. Decreto é igual o que está feito pelo prefeito, que nós podemos reunir aqui com um pouco mais de 100 pessoas, durante cerca de 1 hora, usando as medidas sanitárias. Tem um decreto de Deus, que quem crê, que foi Deus que criou o homem, e que o homem pecou, e que Deus anunciou Jesus lá, acertando as contas do pecado, e que Ele enviou Jesus, e que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo, e pregou o Evangelho, e morreu na cruz, pagando o preço do nosso pecado, e Deus aceitou o sacrifício dele, ressuscitando ele dos mortos, e ele foi assunto ao céu, e que ele vai voltar. Quem foi chamado por esse decreto, isso é um decreto de Deus, essa pessoa está salva. Isso é um decreto. Então a Bíblia diz que quem foi chamado por esse decreto, que Deus, quando te foi anunciado o Evangelho, que significa os que dantes conheceu, também os predestinou para a vida eterna, que aí o Espírito Santo começou a fazer um trabalho de nos tornar conforme a imagem de Jesus, porque Jesus quer ter um povo na eternidade, o Senhor Deus quer ter um povo na eternidade, que Jesus seja o primogênito entre muitos que alcance a graça, a glória pela obediência a Deus, como Jesus alcançou. Então, queridos, a Bíblia diz
que todas estas coisas que nós sabemos, que nós temos convicção, que nós temos uma fé prática, que nós não nos assustamos. Eu usei 2 exemplos aqui no primeiro culto. O primeiro foi de Sansão. Sansão não é da nossa época, da era da igreja. Sansão é da igreja do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele atuava sobre alguns profetas, alguns juízes, alguns homens de Deus, e uma mulher como juíza, no momento em que eles tinham que fazer aquilo que Deus queria fazer. Depois de Jesus Cristo para cá, na dispensação do Espírito Santo, o Espírito Santo habita na igreja e está trabalhando com todas as coisas, com todas estas coisas, com as lutas, com as vitórias, com o choro, com a alegria. Todas estas coisas contribuem juntamente para que nós sejamos transformados. A Bíblia diz que é de glória em glória, de degrau em degrau, e nós vamos sendo transformados na imagem de Jesus, parecidos com Jesus. Foi por isso que quando Pedro chegou lá, no meio do povo, lá na fogueira, a mulher olhou para ele e falou assim: esse homem parece com Jesus. Você é um deles. Olha o jeito de você falar, olha o jeito de você vestir, olha o jeito de você se comportar, você parece com Jesus. É isso que o Espírito Santo está falando, e é isso que o Espírito Santo escreveu através de Paulo, que todas as coisas, chegou a luta, não assusta não. Sansão antes de pecar, porque o pecado separa o homem de Deus. O exemplo que eu dei de Sansão foi esse. Sansão antes de pecar, Dalila falava com ele assim, ó: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele, blá. O Espírito Santo se apossava dele, ele vencia os filisteus, ele arrebentou uma muralha lá, um portão de toneladas, ombrou o portão. Sansão fez várias coisas, mas num certo momento o pecado separou de Deus, e Dalila falou: os filisteus vêm sobre ti, e ele pensou, diz a Bíblia, está escrito lá, ele pensou que o Espírito Santo ainda estava com ele, e não estava mais por causa do pecado, e ele foi vencido, teve os olhos arrancados, e agora tornou escravo, trabalhando no lugar de um animal lá na moenda. Também dei como exemplo José. Os propósitos de Deus são cumpridos. Lá no último capítulo de Jó, está escrito, ele fala: eu sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas Deus não precisava que os irmãos de José vendessem ele, não. Deus levaria José para o Egito de outra maneira. No entanto, José foi lá, a maldade estava no coração dos irmãos dele, e Deus permitiu que José fosse para o Egito vendido. Ele tinha 17 anos, 13 anos ele ficou numa labuta. Ele passou cerca de 13 anos praticamente preso, em cadeia. Com 30 anos, então Deus o libertou, e ele passou a viver no palácio, passou a ser a segunda autoridade do Egito, a terra famosa, o império que dominava a fome. Deus preparou José. Sabe por que Deus permitiu aquilo? Aí entra aqui, ó. Deus não precisava daquilo, mas ele foi vendido, Deus permitiu, porque se Deus não quisesse, José não seria vendido, mas Deus permitiu. A maldade no coração dos irmãos deles, porque José precisava aprender, José estava sendo treinado. Tem um corinho antigo, pouca gente aqui conhece, que diz assim, ó: quem é Deus acima do Senhor? Não, sumiu a frase agora, mas diz o seguinte: me treina para lutar, me mostra o caminho aonde devo andar. José estava sendo treinado, porque ele governaria o mundo, ele administraria uma crise de fome no mundo, inclusive mataria a fome da família de onde viria a nação judaica, de onde viria a nascer Jesus, o nosso Salvador.
Então Deus permitiu ele ser vendido. E agora a família dele vai buscar comida. E José reconhece eles. E José então falou: vocês podem levar comida, mas um de vocês vai ficar aqui. Está lá em Gênesis capítulo 42, versículo 36. Jacó lamenta, porque ficou, se não me engano, Rubens, preso lá no Egito. Falou assim: ó, quando vocês voltarem para buscar mais comida, ele vai com vocês. Mas vocês têm que trazer o irmão de vocês mais novo, que era Benjamim, os 2 filhos de Raquel. E aí lá em 42 de Gênesis, Jacó fala, ele dá uma lamentada, ele dá uma chorada, fala assim: vocês estão me desfiliando, José já não existe mais, vocês já me disseram que as feras o esquartejaram, comeram José, enquanto ele foi levar comida para vocês. Agora ficou outro irmão lá, vocês querem levar agora o outro mais novo? Vocês estão me desfiliando, vocês estão acabando com a minha família. O texto diz que no fim, Jacó concorda, e eles vão lá. E não é que José queria prender o Benjamim mesmo. Você lembra da escola dominical? Eu lembro, desde criança. José mandou pôr um copo no saco de alimento de Benjamim. E mandou o exército ir atrás, os soldados irem atrás. E achou o copo lá e falou: você roubou o copo, você vai ficar preso. Os irmãos voltaram e foi ali que Deus falou assim: José, agora é hora deles saberem quem é você. E que o meu propósito, que todas as coisas, mesmo que elas sejam ruins, o crente não pode assustar, o servo de Deus não pode assustar, porque elas são transformadas por Deus em circunstâncias que nos abençoam. Aí José falou: vocês me venderam, meu pai sofreu, eu sofri demais, eu fui preso, eu fui acusado falsamente, mas hoje eu sou o segundo, e vocês vão lá, pega meu pai, traz meu pai, e vocês vão viver aqui no melhor, os planos de Deus, todas as coisas que aconteceram em volta de José, foram transformadas em bênção, não que Deus quisesse fazer daquele jeito. O treinamento de José ele ia ter. Seu treinamento você vai ter. Você precisa ser obediente igual José foi. Eu preciso ser obediente. Eu preciso em tudo fazer a vontade de Deus. Está lutando? Obedece a Deus. Está chorando? Obedece a Deus. Te acusou falsamente? Obedece a Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma resposta para cada circunstância. Isso que a Bíblia está chamando de coisa aqui, ó. Todas as coisas, essas coisas aí, são circunstâncias. E o texto está dizendo que nós sabemos que Deus, o Espírito Santo não é impedido porque tem coronavírus. O Espírito Santo não é impedido porque a igreja precisou fechar o templo. O Espírito Santo não é impedido porque você enfrentou um desemprego. O Espírito Santo não é impedido porque a economia do mundo está ameaçada. Todas as coisas, Deus pode transformar em coisas que cooperam para o nosso bem. Que Deus nos abençoe, queridos. E que o propósito dele, de sermos transformados cada vez mais parecendo com Jesus, de glória em glória, dele fazer o que ele quer fazer na nossa vida, venha se cumprir, haja o que houver. Ainda que os montes se mudem de lugar, ainda que o mar ruja, ainda que haja isso ou aquilo, ainda que se anuncie isso ou aquilo outro, olha só para você ver, nós temos que aprender a confiar em Jesus. Olha a confusão que está o mundo. Como é que você hoje acredita na imprensa, nos noticiários? Eles se desencontram nas informações. Não vou dizer que mentem, não sei. Se não mentem, não sei quem está falando a verdade. O mundo está revirado.
Eu não gosto de nada muito. Deus fala para a gente não misturar o precioso e o vil. Está escrito. Você tem que separar o vil do precioso. Mas o mundo está louco. Hoje, irmãos, é tempo de olhar para Jesus. E não ficar assustado, não. E quando você vê que está confuso, quando você vê que está misturado, quando você vê que a coisa está embolada, nós não temos que temer, nós não temos que assustar, não. Nós sabemos, está escrito aí, ó, é a primeira palavra do versículo 28, e sabemos, está escrito aí, ó, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Quem guarda a palavra dele, quem obedece a palavra dele. Todas as pessoas que amam a Deus são chamadas pelo seu decreto, pela lei da salvação em Cristo Jesus. Nós somos destinados, e o Espírito Santo está nos transformando na imagem de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, irmãos. E daqui uns dias, se Deus quiser, poucos dias, a gente tem que crer. Nós vamos nos lembrar dessa pandemia. E falar assim, não foi Deus que enviou, porque Deus não envia, irmão, tristeza, Deus não envia morte, choro, Deus não envia isso não, isso aí é criado pelo homem, isso é consequência do pecado, isso é distanciamento de Deus. Mas nós vamos nos lembrar, a terra passou por medo, o mundo passou por medo, o Brasil passou por medo, por descontrole, por desconforto, por confusão. Os cientistas se perderam. O homem grande, que achava que era grande, ficou pequeno. O homem pobre ficou igual ao rico. Ficou desorientado, todo mundo correndo de um lado para outro. Mas nós fomos abençoados por Deus, apesar da circunstância. A nossa história está sendo escrita por bênção de Deus. Nós contaremos bênçãos de Deus. E nós poderemos dizer isso, ó. Deus não cria circunstância ruim, não. Mas na circunstância ruim, na pandemia, na era coronavírus, Deus abençoou a minha vida. Em todos os planos. No plano espiritual, no plano financeiro, no plano familiar, porque o nosso Deus é um Deus de vitória, e nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Fica de pé, queridos, vamos orar para a gente ir para casa, e que Deus nos ajude a ceder ao Espírito Santo, a sermos ovelhas do pasto de Jesus. Eu quero orar por você agora, para que Deus transforme todas as coisas, tudo que está à sua volta, em coisas que vão abençoar a sua vida. Que você vai crescer na fé, você vai crescer no amor, você vai crescer no amor a Deus, você vai crescer no amor ao seu irmão, ao próximo, você vai crescer na pregação do Evangelho, você vai crescer na comunhão com Deus, você vai crescer, o Espírito Santo vai te transformar mais, para você parecer mais com Jesus, para que as pessoas vejam mais Jesus em você.